Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Provisão de Deus para os pobres. Os escritores da Bíblia sempre incluíram os pobres nos seus escritos. Uma prova disso é Êxodo capítulo 23, versículos de 10 a 11, e Levítico capítulo 23, versículo 22, também Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Nessas passagens é ensinado que o povo de Israel, quando fizessem a sua colheita, eles não deveriam rebuscar a colheita, né? Não, eles deveriam passar uma vez e colher o que tivesse que colher, e não deveriam voltar para colher o que porventura sobrasse, mas deixasse aquilo que sobrou, aquilo que caiu no chão, para os pobres, para que quando os pobres entrassem na sua colheita, na sua plantação, eles pudessem encontrar alguma coisa ainda é, é, para que sustentasse a sua família, para que matasse a sua fome. Então, nessas passagens nós vemos a preocupação que Deus ele tinha com os pobres, e essas passagens indicam muito claramente como que Deus ensinava o povo de Israel a serem solícitos com os pobres, com os necessitados, os seus irmãos. Né? Então, seus irmãos eram os pobres do povo de Israel, os pobres da própria nação. Esses deveriam ser cuidados, deveriam ser amparados. A Bíblia fala que os pobres sempre estariam com eles. Jesus ele fala: os pobres sempre vão estar com vocês. Vocês precisam aprender a serem solícitos para com aqueles que precisam. Agora, a ordem de Deus é muito clara, mas em compensação ele também fala as bênçãos que ele promete para aqueles que se preocupam e abençoam os pobres e os necessitados. Então, por exemplo, em Provérbios 28, versículo 27, nós vemos a bênção que Deus ele promete para aqueles que necessitam. Olha só, aquele que ajuda o pobre não vai passar necessidade. Provérbios 29, 14 fala que o rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. E Salmo 41:1, o rei Davi, ele fala: bem-aventurado aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia do mal. Então, vale a pena ajudar os pobres. Além de ser o nosso dever, nossa obrigação, Deus também promete a bênção dele sobre a nossa vida se a gente praticar essas coisas. Agora, existe uma filosofia que toma conta da sociedade. Se a gente não prestar atenção, ela termina entrando na nossa mente. É o chamado darwinismo social. Aquela doutrina, aquela filosofia que diz que o pobre ele precisa existir para que haja rico. Né? A gente até faz uma brincadeira que diz assim que tem que sempre que existir o otário para que o malandro se dê bem. Mas isso aí é darwinismo social. Isso quer dizer então que para que haja a evolução, o mais forte tem que vencer o mais fraco, tem que sempre subjugar o mais fraco. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós não somos do darwinismo social, nós somos do cristianismo verdadeiro, social e espiritual. E a gente deve realmente se preocupar com os pobres e necessitados, não só com a comida, mas com tudo que eles necessitam. A justiça social, o respeito, o carinho, o amor, né? Tudo isso deve ser feito para que para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Um abraço forte, vamos estudar essa lição que está maravilhosa. Até mais, tchau, tchau.